Na semana passada, nossa equipe esteve na cidade de Guarujá e trouxe pra gente a história de superação e evolução do restaurante Dalmo Bárbaro. Para nossa surpresa, o garoto propaganda da casa na época foi nada menos que Silvio Santos, até então apresentador de um programa de rádio. Ele convidava a todos para que saboreassem a deliciosa comida do Senhor Dalmo. O tradicional prato da casa é o filé de cambucu com molho de manteiga e alcaparras. Na caixa surpresa tinham cebola branca, palmito pupunha e banana da terra. Maísa topou a missão, fez um filé delicioso e um acompanhamento de dar água na boca. Hoje o desafio vem de Campinas, de um restaurante muito tradicional que há anos faz a cabeça e o paladar dos campineiros e turistas que escolhem a região para viver bons momentos. Uma delícia de desafio para a sua noite de sábado. O Desafio Chef está no ar. Olá, começa agora mais um episódio do Desafio Chef. Muito obrigada pela audiência e pela companhia. E eu tô feliz demais de dividir esses momentos e receitas com você. E por aqui os desafios não param. E é um mais delicioso que o outro. Minha equipe esteve em Campinas e resta saber o que eles aprontaram por lá. Agradar o paladar dos clientes é uma tarefa diária do restaurante Rosário. E isso é feito com maestria há mais de 60 anos. O Rosário é parada obrigatória para quem quer saborear os tradicionais pratos da culinária campineira. É referência em servir bem. É aquele ambiente para reunir a família, os amigos e celebrar a vida com diversas opções de camarões, peixes, carnes, pizzas e aquele chopp geladinho. Oi, chefe, bem-vindo a Campinas. Você está no restaurante mais tradicional da cidade. Temos aqui o medalhão à moda da casa, um filé ao molho fungo com castanhas e você tem acompanhamento brócolis gratinado e arroz ao fungo. Aqui nesta caixa, nós temos 3 ingredientes secretos que estou enviando ao seu estúdio. Quero ver você fazer um acompanhamento melhor do que o nosso. O desafio está lançado. O prato realmente me parece delicioso. Eu acho que vocês já sabem que eu adoro trabalhar com carne. Mas me resta saber o que aprontaram para mim na caixa surpresa dessa semana. Agrião, mandioquinha e pão francês. Mas esse pão tá meio amanhecido, tá um pouco duro. Realmente, combinar esses 3 ingredientes com medalhão, a moda da casa do restaurante Rosário, não é tarefa muito fácil. Mas ok, eu topo e o desafio tá aceito. Quando eu falo numa boa receita, eu não consigo me desvincular da ideia de um bom ingrediente. Eu acredito que um bom preparo começa lá atrás, no supermercado ou na feira. Por isso eu te recomendo, vá ao supermercado, visite as feiras, faça as suas próprias compras. Assim você pode se dedicar a uma coisa tão importante que é comer. Vamos às compras? O prato de hoje é carne. Eu tenho um leque de possibilidades e sabores para explorar. Só que é nessa caixinha mágica aqui que eu encontro as ervas e especiarias que eu preciso para transformar ainda mais a minha receita. Além da praticidade no meu dia a dia, né? E para as receitas dessa semana, como de costume, eu vou usar e abusar das ervas e especiarias. Para fazer aquele molho de salada todo especial que eu te falei, eu vou usar 4 especiarias que eu adoro. Vamos começar. A páprica, mas a páprica picante, para dar uma leve picânciazinha ao meu molho, mas não é a páprica doce, você encontra as 2 versões. Vou usar o açafrão da terra, que é um outro ingrediente muito interessante porque faz muito bem à saúde
e a gente deveria incluir na nossa alimentação. Algumas pessoas conhecem como cúrcuma, mas significa a mesma coisa. Vou usar também o coentro e vou usar um outro alimento também muito bom para a nossa saúde, que é o gengibre, só que aqui em pó. Para fazer aquela gremolata, para usar o meu pão amanhecido, eu vou usar a salsa, o manjericão e o alho granulado. Para o meu purê, eu vou usar um ingrediente que faz toda a diferença, que eu uso em quase todos os meus purês e nos meus molhos cremosos, como por exemplo o molho branco, que é a noz moscada, que você encontra ou em sementes para ralar na hora, ou você já compra ela moída, que é bem mais prático, né? E obviamente eu não vou deixar de usar o meu ingrediente coringa que me acompanha em todas as receitas, a pimenta do reino. Só que hoje em duas versões, a em grãos e a moída. E todas essas especiarias e ervas obviamente são quitano. A quitana tem especiarias deliciosas e 100% puras que deixam a nossa comida com gostinho super especial do campo. E agora, esse gostinho dura muito mais tempo por conta das embalagens abre e fecha, que conservam os aromas dos temperos por tempo muito mais prolongado. Quitano, puro como o seu sabor. E agora a gente parte para o que interessa, que eu costumo dizer que é quando a gente faz a receita. E para fazer o filé mignon à moda da casa do restaurante Rosário, você vai precisar de 800 gramas de filé mignon em medalhões, 800 ml de caldo de carne, 50 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de manteiga, 140 ml de vinho madeira, 10 gramas de fungo seco, 80 gramas de castanha do Pará, sal e pimenta do reino. Para fazer os medalhões de filé mignon, eu vou te ensinar uma técnica super simples, mas que é muito boa, porque me ajuda a reter os sucos da carne no interior dela. Eu uso barbante e a própria carne. Agora que os meus medalhões já estão prontos para serem grelhados, eu vou hidratar o fungo, porque ele é seco. Então o fungo vem desidratado, eu coloco numa panelinha com água e fervo por mais ou menos 10 minutos. Ele vai inflar e está pronto para uso. Castanhas tostadas, e na verdade eu faço isso sempre com as castanhas, com as nozes, com as amêndoas, para ativar a gordura delas e deixar o sabor ainda mais realçado. Eu vou triturar com a faca mesmo, para acrescentar o meu molho. E agora eu vou cortar o fungo, que já foi hidratado. Agora, um momento super importante é quando eu começo o meu molho e engrosso ele com aquela base que a gente chama de roux, R-O-U-X, e que é feita com a manteiga e com a farinha de trigo. Nessa técnica, eu queimo a farinha de trigo na manteiga e perco um pouco daquele gosto forte de farinha, ou seja, acaba sendo mais delicado do que o amido de milho dissolvido em água. Left you by the house of fun. Após queimar a farinha de trigo na manteiga e fazer aquilo que a gente chama de roux, eu acrescentei o caldo de carne e misturei bem para não formar grumos. Por isso eu estou usando o batedor de arame. Feito isso, o meu caldo ainda vai engrossar. E vai engrossar quando? Quando ele for reduzido. Fogo bem alto e panela destampada. Eu vou acrescentar o vinho. Vou salgar. Vou acrescentar também o meu fungo. Vou adicionar uma pitadinha de pimenta do reino para realçar todos esses sabores. Por fim, eu adiciono as castanhas. E após adicionar as castanhas, eu vou deixar esse molho reduzir, engrossar um pouco mais e ficar mais denso. Para combinar com o medalhão do restaurante Rosário, eu pensei em acompanhamentos que sejam
muito gostosos. Eu penso em fazer uma salada de agrião, mas uma salada repaginada, não só uma simples salada de agrião. Com a mandioquinha, eu pretendo fazer um purê de mandioquinha, que eu acho que purê de mandioquinha com carne vermelha é uma delícia. E com o pão, eu vou usar e vou fazer um acompanhamento super simples, que pelo nome parece ser complicado, mas que é facílimo, que é a gremolata, uma gremolata de ervas. E agora começam os ingredientes do desafio, que são os acompanhamentos que eu vou criar para o medalhão à moda da casa do restaurante Rosário. Começando pelo purê de mandioquinha, você vai precisar de 800 gramas de mandioquinha com a casca, noz moscada a gosto, 40 gramas de manteiga, 200 ml de leite integral quente, sal e pimenta do reino. Para cozinhar a mandioquinha, eu costumo manter a casca, assim o meu purê fica mais cremoso porque eu retenho o amido. Você pode usar essa mesma dica para cozinhar a batata doce ou qualquer outro tubérculo ou raiz que você vá fazer um purê. Eu cozinho minha mandioquinha por 30 a 40 minutos em água fervente ou até que ela fique macia. E isso você testa com um garfo. Agora, com a mandioquinha amassada, eu vou temperar com sal, pimenta do reino e noz moscada, vou devolver esse creme à panela, ajusto com leite integral, sempre para cozinhar o leite integral, e finalizo com a manteiga. E a manteiga de preferência gelada, ela entra no final e dá brilho e cremosidade. E para usar meu pão amanhecido da caixa surpresa, eu vou fazer uma gremolata de ervas. E para isso você vai usar 2 pães amanhecidos tostados, raspas de um limão siciliano, 60 gramas de manteiga, pimenta do reino a gosto, 50 gramas de queijo parmesão ralado, sal, 5 colheres de sopa de salsa, 3 colheres de sopa de manjericão desidratado e 2 colheres de sopa de alho desidratado. Eu tostei esse pão no forno, deixei ele ficar bem moreninho e retirei o miolo. O miolo eu não vou usar. Então eu triturei e vou colocar aqui nesse tigela. E aí começo a temperar. Eu vou usar o queijo parmesão ralado, as raspas de limão que vão dar aquele frescor, a pimenta do reino, claro. Eu acho interessante porque as pessoas não entendem muito bem como usar a gremolata. Sempre me perguntam, mas e aí eu faço o que com isso? E hoje eu vou te ensinar como conservar mais e poder usar como um coringa no seu dia a dia. A salsa, um pouquinho do manjericão para dar aquele toque ainda mais italiano e o alho. Feito isso, eu acrescento o último ingrediente, que é a manteiga. Posso trocar pelo azeite. E, na verdade, eu misturo todos os ingredientes até transformar numa farinha úmida. Com a minha gremolata pronta, eu vou te ensinar como conservar ela por mais tempo na geladeira. Porque isso pode ficar na geladeira por 7, 10 dias e você ir usando. Eu pego um pote limpo, hermético, né, que feche, que eu conserve bem e guardo a minha gremolata. Fechei bem e vai pra geladeira. Com o agrião, eu resolvi fazer uma salada super refrescante para o meu convidado. Mas eu não vou usar só o agrião, não. Eu vou acrescentar gomos de laranja-pera. E para essa salada você vai usar um maço de agrião, uma laranja-pera, 100 ml de azeite, uma colher de sopa de mostarda, um fio de mel, suco de meio limão, uma pitada de gengibre em pó, uma pitada de coentro em pó, uma pitada de cúrcuma em pó, uma pitada de páprica em pó, sal e pimenta do reino. Para tirar os gomos de laranja, você deve descascar a laranja deixando só o fruto mesmo, sem nenhuma parte do bagaço, e cortar os gomos com uma faca bem afiada. Então a gente parte agora para aquele molho especial que eu te falei. A gente usa a mostarda, o mel, a medida de azeite, o suco de limão
o sal, a pimenta e as especiarias. Por aqui tudo pronto. E daqui a pouco a gente vai receber o Euclides, o convidado da semana, que é um dos proprietários do restaurante Rosário. Eu acho que os pratos ficaram todos deliciosos e eu espero que ele goste também. Fique ligado, só dá tempo de você tomar uma água rapidinho. Voltamos já. Ela vai pegar um prato que já existe há 50 anos e vai tentar fazer alguma coisa parecida assim. Não sei não, viu? Já estamos de volta. E sobre a mesa eu tenho 2 pratos, um preparado por mim e o outro preparado pelo restaurante Rosário. Nessa semana eu tinha como missão criar um acompanhamento para o medalhão de mignon do restaurante Rosário. Mas eu tinha como ingredientes obrigatórios o agrião, o pão amanhecido e a mandioquinha. Resta agora saber a opinião do Euclides do restaurante Rosário sobre o meu prato. Euclides, antes de mais nada, muito obrigada pela sua visita. Estou muito feliz por receber você aqui na minha cozinha. Eu conheço o Rosário da minha época de faculdade e agora estou tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais da história do Rosário. Bom, como a gente estava dizendo, né, tem desde 1938, né, mas originalmente o restaurante não era da nossa família, né? Sei. O meu pai, ele começou a trabalhar lá quando ele tinha uns 14 anos. Um dos sócios viu todo esse esforço e todo esse trabalho que ele desenvolveu e resolveu dar uma parte da sociedade de presente para ele, né? E ele trabalhou mais 1, 2 anos guardando dinheiro, né? E que ele já tinha como uma parte da sociedade, ele já ganhava, tinha uma renda um pouco melhor, mais o salário dele. Ele juntou esse dinheiro e comprou o resto dos outros 3 sócios, né? E aí foi quando o restaurante ficou só com ele. Sem dúvida, o sucesso do Rosário, além da boa comida, claro, eu acho que o maior atributo é o atendimento que o meu pai dava aos clientes, né? Meu pai sempre esteve presente no salão de mesa em mesa, praticamente todos os dias do ano, em todos os almoços e jantares que tiveram durante 30 anos, basicamente. O mais engraçado é que a gente sempre coloca os pratos atuais, né? E aí os clientes chegam, provam, comem, gostam e às vezes são pratos bons e dá 1 mês, 2, eles voltam e às vezes são pratos de chefes famosos que a gente contrata e o garçom vem com o cardápio e ele fala, não quero, eu quero um camarão São Jacques. O cliente já vai com o que vai comer definido na cabeça. Então, tradição. Isso. Ele busca o Rosário pela tradição. Pela tradição. Você sabe que eu tenho sempre um desafio a cada episódio. Essa semana eu tinha o desafio de criar acompanhamentos que compusessem, né, que combinassem com o seu prato, acho que é o seu carro-chefe, o medalhão, a moda da casa. Sim. E aí eu tive a surpresinha de receber como ingredientes obrigatórios a mandioquinha, um pão amanhecido e o agrião. Certo. E aí, pensando como eu faria, aí eu fiz um purê de mandioquinha, uma gremolata, que é um acompanhamento italiano, que a gente usa o pão amanhecido mesmo, e uma salada de agrião, porque eu não queria pôr o agrião aqui nesse prato, né? Então eu fiz uma salada de agrião com molho de especiarias, usei cúrcuma, páprica e uns gomos de laranja para dar uma refrescada. Eu vou te convidar, né, a degustar o que eu preparei para você. E a gente também pode brindar a sua presença. Tá certo. É isso aí. O filé tá muito bom, tá ao ponto. Purê de mandioquinha. Muito bom, bem lisinho. Destaca bem, né, o gosto do fungo, né?
purê de mandioquinha tá excelente também. Eu vou experimentar ele com molho, né? O fungo tá bem mais evidente nesse prato aqui. É? Ah. E aí você consegue ter elementos, na verdade, para descobrir qual é o prato do restaurante Rosário, né? Eu consigo já ter uma ideia. O prato tá excelente, mas muito bom. Muito obrigada. Agora vamos provar a salada, né? Agrião é agrião, né? Vamos ver agora se você deixou uma salada de agrião bem feita, né? Porque salada de agrião qualquer um faz, né? Sal, limão e pimenta do reino. Vamos ver o que você fez de diferente aí. Muito bom. Você conseguiu sim fazer uma salada de agrião muito bacana, viu, Maísa? Obrigada, Muito boa. Euclides. Sabor bem tailandês, assim, com... Diferente, né? Diferente, com uma laranja para quebrar as especiarias, muito bom. E aí, qual é o seu? Olha, eu vou te falar, o meu prato é esse. Esse é o seu? Esse é o meu prato. Eu ainda não sei se você acertou. Eu vou verificar. É. Acertou. Mas o meu desafio, ele foi concluído? Ele foi bem cumprido? Com certeza. Eu posso te dizer muito bem concluído. Se eu fosse escolher hoje, no meu paladar, eu comeria o seu prato com esses acompanhamentos do que o que eu vendo. Sério? Sim. Que Porque eu não sou surpresa. muito fã de couve-flor e muito menos de arroz com fungo. Foi um prazer enorme receber você aqui. Eu que agradeço. Saber um pouco dessa história linda e de sucesso e de vitória. Parabéns. Obrigado. E muito obrigada. Eu que agradeço. É sempre uma delícia receber os convidados aqui na minha cozinha. Compartilhar essas histórias de sucesso, saber um pouco mais sobre as pessoas e ainda criar novas receitas. O desafio da semana foi cumprido. E o bom disso tudo é que você tem receitas novas para fazer no seu domingo. Reúne os seus amigos, convide sua família e corra pro fogão. Eu costumo dizer que a cozinha é o melhor lugar da casa. E sempre que você fizer os seus preparos, compartilhe com a gente, usando a hashtag DesafioChef. As nossas receitas na íntegra você encontra nas redes sociais, facebook.com/redevtv. E nos vemos no próximo sábado. Até lá! Eu achei essa caixa nossa uma verdadeira bomba para ela. A dificuldade de você harmonizar isso tem que ter muita criatividade e muita técnica, hein? Mas vamos ver.